Oi, pensei que estava ligado. Shalom, shalom, amados. A graça e a paz a todos. O capítulo 23 é um capítulo forte, é um capítulo que reforça a mensagem de Jeremias ao longo de todo o capítulo. E incisivamente, vamos dar uma retomada resumidamente no que diz o livro de Jeremias. Nesse primeiro slide aí, Jeremias está aí alguns dados específicos a respeito do livro de Jeremias. Já foram comentados aqui antes, mas vamos dar uma retomada breve, só uma síntese, para a gente sintonizar novamente para aqueles que estão chegando aqui hoje, que ouvirão posteriormente, conseguir compreender melhor. Né? Jeremias no Antigo Testamento, foi escrito pelo profeta Jeremias, é um livro profético, conhecido como Profeta Maiores, tem 52 capítulos, versículo 1364, foi escrito por volta de 627 a 580 a.C. Aqui à esquerda, nós podemos ver aqui em verde aqui, dados principais, os principais pontos deste capítulo, chamado ao arrependimento, não só do capítulo, na verdade, de todo o livro de Jeremias, né? Pontos principais, chamado ao arrependimento e à profecia de juízo, promessa de restauração, simbolismos e atos proféticos, resistências e sofrimento pessoal. Aí a gente vê muitas metáforas que vai trazendo esses, esmiuçando e explicando esses pontos principais. Aqui de azul ainda à esquerda da tela, nós temos principais personagens. Nós temos o Jeremias, que é o autor do livro, nós temos Baruque, que é o escriba, o fiel escriba, fiel à palavra do Senhor, nós temos o rei Zedequias e temos o Obed-Meleque. São muitos personagens que aparecem no livro, mas esses daí têm um destaque maior. Se depois alguém quiser mais alguns detalhes, a gente pode, ao longo do contexto, estar esmiuçando esses personagens. Aqui, à direita, nós temos ensinamentos sagrados, de rosa. Aqui, são metáforas que têm uma representação para a compreensão do povo, melhor compreensão do povo. A árvore florescente em desolação, isso aparece ao longo do livro de Jeremias, representa a esperança nos planos de Deus. O cinto já foi explicado também em capítulos anteriores e vai ser retomado em outros capítulos. Nesse aqui, o foco são outras metáforas. O cinto desgastado, que simboliza a desolação que viria sobre o povo devido à sua infidelidade. Compras de terra, indica a futura restauração da terra após o exílio. Jarro quebrado simboliza a quebra de Judá, indicando o juízo divino. E a prisão de Jeremias, que acontece posteriormente, que será estudada em outros capítulos, que significa o sofrimento pessoal do profeta e sua fidelidade, mesmo em dificuldades. Nós temos algumas palavras já chaves aqui em rosa, aqui no final aqui da esquerda, como profecia, arrependimento, esperança, restauração, fidelidade. O centro aqui de Jeremias, aqui no centro, logo abaixo de Jeremias, escrito em verde, nós temos um capítulo, um versículo chave, um versículo forte, um versículo de promessa para todos nós que cremos na palavra do Senhor e obedecemos. E essa promessa, ela é cumprida em nossas vidas todos os dias, amado. Em Jeremias 29:11, vocês vão estudar posteriormente com mais detalhe essa riqueza. Mas vamos ler hoje aqui só para lembrar esse versículo-chave. Porque diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, para nós, diz o Senhor, plano de nos fazer prosperar e não de nos causar danos, plano de dar a vocês esperança em um futuro. Aqui, destaque em vermelho uma pequena introdução. Destaca-se por sua profecia de juízes chamados ao arrependimento, mas também por suas mensagens de esperança, de restauração, utilizando o simbolismo e atos proféticos. Enfrenta resistência e sofrimento pessoal, permanecendo
fiel à sua missão. O segundo slide, ainda com o título de Jeremias, a gente vai ter um foco maior agora no profeta Jeremias, né? O anterior, Jeremias, é o livro que o profeta Jeremias escreveu com o seu próprio nome. Nesse slide aqui de Jeremias, alguns dados nós vamos destacar. Aqui ainda à esquerda, dupla missão. Qual é essa dupla missão? Jeremias, como profeta, ele levava a voz de Deus ao povo. Então, ele ouvia Deus falando diretamente com ele e ele levava fielmente a palavra de Deus ao povo. E como sacerdote, o povo também reclamava das situações e ele levava a voz do povo a Deus. O povo reclamava muito, mas não queria mudança. O povo queria bênção, mas não queria obedecer. E aqui, ainda à esquerda de azul, nós temos alguns profetas contemporâneos de Jeremias, como Daniel, Abacuque, Sofonias e Ezequiel. Daniel, inclusive, Daniel está apagado aqui, mas é Daniel 9:2. Ele cita Jeremias nas suas escritas, né? Aqui à direita, ainda escrito de azul, ao lado dessa pena aqui, Jeremias escreveu também, o autor escreveu Lamentações, que é uma série de lamentações poéticas sobre essa queda que o povo vai sofrer. O povo de Israel, o povo de Judá. É conhecido como o profeta Chorão, em destaque aqui nesse print marrom. Em Jeremias 9:1, ele relata isso, conhecido assim porque sofreu muito de seu ministério. Não só no 9:1, mas ao longo de todo o capítulo, inclusive nesse, a gente percebe que Jeremias sente a dor profunda pelo sofrimento que o povo iria passar. Aqui centralizados alguns dados sobre o livro de que Jeremias escreveu, o livro Jeremias. É um livro histórico, né? Tem biografias e profecias. Jeremias viveu em Jerusalém durante os cercos dos babilônicos. Aqui, Jeremias profetiza que o cativeiro de Judá, o que ele profetiza ao longo do seu livro, que Jeremias profetiza que o cativeiro de Judá duraria 70 anos. Jeremias foi muito maltratado por isso, por quase todo mundo, até mesmo pelo seu próprio povo. Ninguém queria ouvir essa mensagem de prisão, de correção, né? E então, eles revoltados, o que eles fizeram? Além de várias palavras malditas a respeito do profeta, né, de Jeremias, mas eles também, ao final, mais para frente, veremos isso, eles colocaram Jeremias na prisão. É um fato marcante, vai estar escrito lá em Jeremias 38. Um momento marcante em sua história foi quando o jogaram em um poço e o deixaram lá para morrer. A que ponto chegou a crueldade desse povo, né? Mas Deus usou homens, 30 homens, para tirá-lo do poço. Então, o foco aí, a gente vê detalhes importantes aqui do que o profeta sofreu para levar a mensagem do Senhor. E agora vamos passar para o próximo, que vamos adentrar especificamente no capítulo 23. Pode passar o próximo, por favor, querida? Flávia? Flávia saiu? Tô entrando aqui, só um minutinho. Ah, ok, querida. Joia. Jeremias 23. O início do capítulo tem como título aqui na minha Bíblia o renovo de justiça, os profetas injustos. Ele já diz assim: ai de quem? Ai dos pastores que dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel: os pastores que tomam conta do meu povo foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele. Mas eu vou castigar vocês pelos maus tratos, pelos maus procedimentos, declara o Senhor. Então ele já inicia o capítulo já alertando aqueles maus pastores que trazem muito engano para o seu povo. E uma pergunta aqui, eu vou abrir para pelo menos uma ou duas pessoas falarem, né, no máximo de 3 minutos, alguma experiência a respeito disso, porque isso é muito latente nos dias atuais. No Fio Foi Solar,
a mensagem ao longo do livro de Jeremias é muito incisiva, é muito fática, né? Foca muito nessa questão de arrependimento e restauração, porque o povo estava cometendo barbaridades. E nos dias de hoje, de que forma isso acontece no meio do nosso povo? Eu vou abrir, amados, e quem quiser ter algum comentário sobre isso, uma ou duas pessoas, sinta-se à vontade. Ah, eu quero falar. Então, eu tenho uma experiência, né? Eu sempre fui cristã, né? Desde fui criada num lar cristã, apesar de que meu pai não era, mas minha mãe era. Então, eu sempre, desde os 7 anos, né, que eu fui criada na igreja. E aí depois eu me casei aos 17 anos. Meu marido não era cristão, inclusive a mãe dele, ela era, já foi dona de terreiro, de macumba, essas coisas. E ele nunca, né, nunca conheceu, nunca participou de igreja, nada. E eu fui levando, né, depois que eu casei, fui levando ele para a igreja. Ela também se converteu depois, graças a Deus, depois faleceu. E eu tive uma experiência com meu filho, que eu já até contei aqui no grupo, de uma cura que ele recebeu, né? E aí, depois disso, meu esposo, ele ficou bem tocado, né, com isso. E aí ele começou a ir na igreja comigo. Um certo dia, a gente passou numa igreja que estava iniciando. A gente viu que tinha pouquinha gente. Aí eu chamei ele, né, pra gente entrar, pra gente visitar e tal. E aí nós fomos, começamos a congregar nessa igreja e foi uma bênção, assim, maravilhosa. Assim, foi maravilhosa porque a gente deu continuidade a um trabalho, né, desde o início, que estava começando a igreja, até quando ela tinha muitos membros. E assim, meu esposo se converteu, né? Ele Ele se converteu, começou a atuar na igreja, trabalhar, fomos levantados, né, diáconos. Depois ele foi levantado tesoureiro. E aí, com o tempo, né, você sabe, tesouraria é uma coisa que, tipo assim, o pastor e o tesoureiro sempre tem, assim, muito, porque como estava iniciando, né, então, tipo assim, tem que pagar isso, pagar aquilo outro. Às vezes ele não achava correto. Eu acho que ele não estava preparado ainda para ser tesoureiro de uma igreja. Conclusão, ele acabou se desentendendo, né, com o pastor. O pastor não teve muita sabedoria e acabou, né, dispersando, né. Ele, eh, nós saímos dessa igreja porque ele não estava mais, né, não estava mais conseguindo ter um relacionamento com esse pastor. E aí nós fomos para outra igreja. Mas a- é, ele continuou, né, na igreja e tudo, mas assim, perdeu, né, aquele, aquele amor pela obra. E até hoje tá assim. A gente vai na igreja, mas ele, tipo assim, ele não quer mais se envolver, entendeu? Então eu acho assim que faltou sabedoria, né, do pastor e ele acabou dispersando, né? Ele crê em Jesus, ele crê em Deus, eu sei que ele busca o Senhor, mas ele não quer envolvimento com a obra, entendeu? Só isso. Muito bem. E isso aconteceu lá no meio daquele povo e continua acontecendo, essa experiência atual da irmã Flávia, né? E aí no slide seguinte, amada, olha o que nos diz a palavra a respeito, né? Ele vai falar, inicia com esse ai, o capítulo, enfatizando que isso não fica impune, não. Que vai haver uma correção, mas antes dessa correção, o Senhor faz o chamamento, né? O ai na Bíblia, né? A origem, alguns detalhes específicos, técnicos, né? A origem hebraica, oi, né? Expressão de lamento, o que quer dizer expressão de lamento ou advertência? No grego, é usado no Novo Testamento como exclamação de tristeza ou juízo.
Sentido principal, lamentação e dor, expressa sofrimento ou aflição, o ai, né? Pode ser essa expressão de ai, de sofrimento e de dor, mas aqui no capítulo no sentido hebraico que expressa não só o lamento, mas também a advertência, como também o juízo. Juízo divino anuncia a condenação contra os pecados e rebelião. A advertência pode ser usado como alerta compassivo, chamando ao arrependimento. O peso do ai é grande para todo líder que afasta o povo do relacionamento com Deus, como aconteceu aí com a experiência da amada. Não é? Então, é um peso muito grande quando afasta um filho de Deus do relacionamento com o Pai eterno, com Deus eterno. Eles não ficam sem a correção do Senhor. Nisso, todos nós tenhamos certeza. E o Senhor faz o chamamento ao arrependimento continuamente. É uma chamada que dura por toda a vida. E quando ouve a palavra do Senhor, obedece, confessa e arrepende, traz um renovo na vida de cada um, qualquer um de nós. Exemplos de ai. Ai que nos chama, ai dos que chama ao mal bem e ao bem mal. Isso em Isaías 5:20 nós vimos, mas quem quiser conferir, dar uma voltada e ler, está escrito lá, ai dos que inverte, né, o juízo, investe os princípios, em vez de fazer o bem, faz o mal, ai desses. E outro ai também, lá já no Novo Testamento, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Que esses fariseus hipócritas nesse contexto aí, já lá no Novo Testamento, com a vinda de Jesus, a forma que eles atuavam, continuavam permanecendo com as suas hipocrisias. Já no capítulo seguinte, no slide seguinte, vamos ver aí a postura. Esses aí eram os maus pastores. Esse ai aí para os maus pastores. E agora, vamos ver o oposto do que é ser um bom pastor. Quem é o bom pastor? Quem é o bom pastor, queridos? Nós temos muito exemplo de mau pastor, porque é o que foca quer pôr na nossa mente, o que quer vir como forte, são os maus exemplos, os maus pastores, os enganadores, os que distorcem a verdade. Mas nós não estamos aqui firmados em atitudes humanas. Nós estamos firmados nas atitudes do nosso bom pastor, do nosso bom mestre, que é Jesus Cristo. O que Jesus, o nosso bom pastor, perguntou e disse Pedro em João 21:15-17. Olha o nosso bom pastor. O nosso bom pastor perguntou o que para Pedro a respeito disso? Ele fez 3 vezes a mesma pergunta, porque o nosso bom pastor é um bom pastor que é Jesus Cristo que cuida. E o cuidado dele é um cuidado com amor. Ele perguntou então para Pedro, após Pedro ter negado 3 vezes, ele fez a pergunta 3 vezes para reafirmar o amor incondicional de Deus, que é um amor. Ele perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas? Quem se lembra? Nós conhecemos, né? Depois a gente pode reler se nós tivermos tempo, mas está aí a referência. Pedro, se tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Ele perguntou novamente, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. E pela terceira vez perguntou, e a resposta para as 3 perguntas, 3 vezes, ele foi a seguinte: então apacenta as minhas ovelhas. Olha a preocupação do nosso bom mestre, nosso bom pastor. Apacentar. O que é apacentar? Apacentar é nutrir, alimentar, sustentar, ou seja, dar alimento espiritual, ensinar, guiar, entre outros atos de amor ao Mestre, ao Reino e ao Pai Eterno. Essa é a missão. Todos nós pastoreamos nossas famílias, nós somos pastores também nos contextos que nós estamos também. Seguimos o nosso bom mestre. Então, onde quer que nós estarmos ou estejamos, que a gente possa estar isso em mente, que nós temos condições de alimentar alguém próximo a nós com alimento espiritual, alimento do reino, alimento do Pai eterno, né? E ser líder, isso
a promessa para Pedro de apacentar a ovelha, porque ele ia ser líder de rebanhos, assim como o nosso bom pastor Jesus. Sobre ele foi fundamentada a igreja. Não para adorar Pedro como um bom mestre, mas para Pedro ser aquele exemplo de Jesus. Não só Pedro, nós vimos muitos outros líderes cristãos que foi fiel ao Senhor. Glória a Deus por isso. E ser líder de Cristo exige uma prova de amor e mostra a necessidade do trato carinhoso e cuidadoso conosco, ovelhas do povo, dependente de Deus. Sem esse amor, o líder cristão se perde na arrogância, no desrespeito pelos outros e será um líder contrário ao espírito do nosso mestre Jesus Cristo, o filho do nosso Deus. Então, se não tiver o amor do Pai, por isso que Jesus enfatizou: se tu me amas, se não tiver esse amor latente, que é primeiro de todos os mandamentos, ele será isso, será esse líder arrogante, amante do dinheiro. Amante do dinheiro, e quando não tem esse amor, acontece isso aí, desses maus pastores, que já inicia o capítulo dessa forma. Somente quem ama consegue conduzir a comunidade e seus rebanhos. O amor é indispensável para quem pretende dedicar-se à evangelização. A evangelização, mantendo a comunidade unida e evitando a dispersão. Então, quando há amor, há sinceridade, quando há amor, há proteção e há fidelidade também. No slide seguinte, nós vamos fazer uma análise dos versículos 3 e o 4, que como podemos colocar como subtítulo assim: a promessa de restaurar o rebanho ferido e disperso. A palavra do Senhor do que nos diz? Diz: eu mesma reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei, e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, e eles não mais terão medo, pavor, e nenhum deles faltará, declara o Senhor. Aleluias. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor faz o ai do chamamento ao arrependimento, porque se o líder, o guia, se arrepender e voltar para o Senhor, o povo também vai seguir. Né? Vai entrar no eixo, vai entrar na direção. Então o Senhor logo em seguida já vem com a promessa. Vimos essa promessa cumprida com a vinda do nosso Messias Jesus Cristo, o justo, aleluias, onde o amor é tão grande que deu a sua vida por cada um de nós e nos deu completa liberdade e autoridade em seu nome. Como o nosso mediador, ele nos dá total acesso ao Pai e às coisas grandiosas que ele tem preparado para nós nesta vida e na vida eterna. Tudo isso, amado, nós confirmamos também no capítulo 5 e 6. O rei que haveria de vir é o Senhor, justiça nossa. Aleluias. Isso aí foi muito bem explicado no estudo de ontem pelo nosso amado Caselato, né? A força, o princípio, o fundamento da palavra de Deus. Deus é justiça, e essa justiça foi perfeitamente cumprida em Jesus, e através desse amor dele por nós somos justificados pela sua graça. Aleluias. Glórias ao santo nome do Senhor. No próximo slide, o 7 foca nos capítulos 7 e 8, versículos 7 e 8, que mostra a grandeza da obra de Deus de reunir e restaurar. Olha que coisa maravilhosa, que diz assim: portanto, vem dias, diz o Senhor, em que não mais se dirá, juro pelo nome do Senhor, que trouxe os israelitas do Egito, mas se dirá, juro pelo nome do Senhor, que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte e de todas as nações, para onde os expulsou, e eles viverão na sua própria terra. Essa é mais uma mensagem de esperança, uma aliança renovada, em que o Senhor prometeu e cumpriu, pois trouxe o povo de volta à terra prometida. Isso, amado, o povo foi levado a cativeiro, mas o Senhor renovou essa aliança com ele, uma nova aliança. Não só mais lembrar que eles saíram somente do Egito, foi toda em meio de tantos milagres, de tanta proteção, de tanta provisão, mas também vai sair, ia começar novamente do zero, e o Senhor ia restaurar tudo, reconstituir tudo, porque o Senhor, nosso Deus,
é um Deus de reconstituição, de reconstrução. Ele reconstruiu os muros de Jerusalém e deu novas oportunidades. No próximo slide, vamos ver a dor trazida pelos falsos profetas. Né? Então, Deus fez a promessa que dessa nova, nesse nova aliança com o Senhor, mas ele, ao mesmo tempo, ele enfatiza novamente nos versículos 9 e 10 sobre a dor que os falsos profetas causam no seu povo. Eu vou ler o que diz aí no slide, que está de acordo com os versículos. Acerca dos profetas, a terra está cheia de adúlteros. O meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos tremem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras, porque a terra está cheia de adúlteros. A dor dele é por causa da santa palavra do Senhor. Os falsos profetas estavam em desobediência, né? E por povo da desobediência, a terra estava cheia de contaminação, porque a terra está cheia de adúlteros. Por causa da maldição a terra chora. Os pastos do deserto se secaram. O seu curso de vida é mau e sua força não é reta. Então, isso aí são as atitudes e as consequências das más atitudes desses falsos profetas, porque a maldição que ele estava trazendo não é só sobre ele, sobre sua família, mas sobre todo o seu povo também, porque eles eram condutores, eles conduziam o povo. Então, o povo eram imitadores deles, eles eram influenciadores. Influenciadores e muitos iam com essas más influências. O grande contraste entre a mensagem deles e a sua mensagem deixava Jeremias nauseado. Sua mensagem principal era arrepende-se. A mensagem principal deles era relaxem, fique tranquilo. Deus é bonzinho. Deus perdoa tudo. Né? Deus é amor. Deus só quer o nosso coração. Essa mensagem é muito latente nos dias atuais. Tem desses maus pastores que continuam levando essa má influência, essa mensagem distorcida, né? Trocando o mal pelo bem, falando coisas como se o plano só fosse aqui na Terra. Eles podiam, eles não podem estar ambos certos, não podem, os maus profetas, eles não podem estar falando, tendo fidelidade do Senhor, você está fazendo a correção às coisas erradas que estavam acontecendo. É necessário, o Senhor, com a sua fidelidade, ele, o tempo todo, eles fazem esse chamamento ao arrependimento. Continuamente. Quantos anos Jeremias fez esse chamamento, né? 40 anos. E faz o chamamento e alerta as consequências que cada ato desses falsos profetas, cada ato da desobediência pode acontecer na vida de cada um de nós e desses maus influenciadores. No próximo slides, essa dor aqui, ó, vocês podem perceber, meus ossos tremem, sou como um homem embriagado, como um vinho vencido pelo vinho por causa do Senhor e por causa da sua santa palavra. Jeremias sentia na pele, na carne, no osso, em todo o seu corpo, a dor, porque ele era fiel à palavra do Senhor, a dor pela distorção dos mandamentos do Senhor, da justiça do Senhor. No slide seguinte, profetas e sacerdotes profanos. Está escrito no versículo 11 e 12, tanto o profeta como o sacerdote, por isso o caminho deles até na minha casa achei a sua maldade. Olha só, assim diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhe será como os lugares escorregadios. Na escuridão serão impelidos e cairão nela, porque trarei sobre eles o mal, o ano da sua punição, diz o Senhor. O Senhor não esconde as atitudes, amados, das pessoas. Os escândalos vêm e virão. A gente vê continuamente isso. O Senhor traz à tona, mas não para envergonhar como a pessoa em si, mas para trazer a memória daquilo que é justo, daquilo que é certo, porque o Senhor é puro, o Senhor é limpo, o Senhor não está de acordo com a mentira.
porque o Senhor é a verdade. Porque tanto, olha portanto, isso aí é uma observação minha, né? Após a leitura do versículo, eu fiz algumas observações, e nessa aqui diz assim: porque tanto o profeta como o sacerdote são profanos. Jeremias podia ver a falta fundamental de santidade entre aqueles que deveriam ser líderes espirituais. Ser profano é o oposto de santidade. Eles não eram diferentes do povo idólatra ao redor de Judá. Então, a santidade de Deus, o Senhor nos pede o que? Sede santos, porque eu sou santo. Santo. E essa santidade está em Jesus Cristo, que foi santo o tempo todo, não errou em nada. E ser santo é ser fiel ao Senhor na sua palavra, é desfazer de toda a idolatria. E era o contrário que estava acontecendo com aqueles falsos profetas e sacerdotes profanos. Eles estavam em meio, em volta de tanta idolatria ao redor. Em vez de levar a luz ao povo ao redor, eles deixaram que o povo ao redor trouxesse as trevas sobre eles. No slide seguinte, o julgamento prometido contra os falsos profetas corruptos. Olha só, diz assim: entre os profetas de Samaria e entre os profetas de Jerusalém, por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: profetizaram por Baal e fizeram errar o meu povo, Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vi uma coisa horrível: cometem adultério e andam com falsidade. Também fortalece as mãos dos malfeitores, de modo que ninguém se convertem da sua maldade. Todos eles são para mim como Sodoma e os seus habitantes como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que os alimentarei com absinto e lhes darei a beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a profanação para toda a terra. Então, esses influenciadores do mal, eles profanaram é, a casa do Senhor, como no capítulo anterior falou: até na minha casa encontrou-se maldade. E os pecados eram terríveis, comparado a pecados de Sodoma e Gomorra, pecados sexuais, pecados de estupros, pecados de abusos, pecados de adúlteros, né? Adultério, pecado de orgia, são coisas abomináveis. Tudo isso aí são abomináveis. Era escandaloso o que acontecia. Por isso o Senhor deu tantos avisos e eles não ouviram. Porque o Senhor vê todos os cenários, o Senhor vê toda a situação, conhece todo o coração, mas eles não queriam limpar os vossos corações. Né? O que percebemos sem ninguém sendo convertido da sua maldade? O que percebemos? Sem ninguém sendo convertido da sua maldade, não havia restrição espiritual ou moral sobre o povo. Todos faziam o que era certo aos seus próprios olhos, e os homens de Deus que deveriam ter dito: pare, não o fizerem. Então, diante de toda a maldade, quem tinha autoridade de falar, de alertar, de conduzir esses líderes, não o fizeram, passaram vista grossa sobre esses atos de maldade, né? Sobre todas essas barbaridades que acontecia. Os alimentarei com absinto e lhes darei de beber água e fel. Havia um futuro amargo e azedo para esses profetas corruptos e prometidos, porque o Senhor é justo, o Senhor faz a correção necessária. Então, eles não iam ficar impunes. Na hora certa, o Senhor viria com a sua justiça, mas antes de o Senhor permitir que a correção viesse, né, da forma como aconteceu, o Senhor estava dando alerta para eles constantemente, o chamamento ao arrependimento. Vamos no capítulo seguinte, no slide seguinte aí, amada, nós vamos fazer um resumo dos versículos, porque também o tempo já se estende, né? Diz assim, Flávia, você pode passar o próximo, querida? Isso, dos versículos de 16 ao 27. Vamos fazer só um foco principal aí, de cada um desses versículos, o que se destaca maior. Mas se depois vamos abrir aqui o microfone para comentários, se alguém quiser comentar alguma coisa a mais, a gente pode retomar
e esmiuçar. No, no 16 e 17, o foco é não ouça os profetas corruptos. Jeremias faz esse alerta: não ouça esses mentirosos, esses maus influenciadores. E o 18 e o 20, a natureza séria do julgamento de Deus. Deus fala, Deus faz o alerta para não ouvir Jeremias, né, como profeta de Deus, levando a mensagem de Deus ao povo, né, e avisando que a natureza séria do julgamento do Senhor. No 21 e o 22, os profetas corruptos não foram enviados por Deus. Deus faz esse alerta. Nós lemos aí, nós ouvimos que faz esses alertas que não, o Senhor não envia engano, o Senhor não envia mentira, o Senhor não envia adultério, o Senhor não permite. Isso aí é completamente contra os princípios, né? A natureza do nosso Deus. No 23 e 24, ele foca na tolice de resistir e rejeitar Deus. A mensagem estava sendo pregada, ministrada, alertada, mas eles insistiam nas suas maldades. E no 25 a 27, as mentiras proféticas. Nesses daí a gente vai adentrar um pouquinho mais, né? Vamos falar as mentiras proféticas que já fomos, já comentamos no anterior, mas vamos destacar aqui. Ouvi o que dizem os profetas e que profetizaram mentiras em meu nome, dizendo: tive um sonho, tive um sonho. Até quanto os profetas continuarão a produzir mentiras, as ilusões de suas próprias mentes? Eles imaginam que os sonhos que contam uns aos outros farão o povo esquecer o meu nome, assim como seus antepassados esqueceram o meu nome por causa de Baal. Quero ouvir as experiências de vocês sobre isso, querido, sobre mentiras proféticas. Mas eu vou vou abrir mais para o final, tá? Tem só mais 2 slides. Essas experiências aí, sonhei, eis que o Senhor está dizendo, eis que te digo, segundo o Senhor. Eu vou dar um espaço também, que eu acredito que esses maus influenciadores, todos nós temos experiência nisso, né? E o que que a Bíblia nos orienta? O que, e falem 2 ou 3 profetas e outros julguem. Ele está lá em Coríntios. Então a gente tem que observar tudo. Né? Não desprezem os profetas. O Senhor nos orienta também na sua palavra. Não despreze as profecias. Examine tudo. Retenha o que é bom. Está lá em 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21. Amados, não creiam em todo o espírito, mas provém os espíritos se são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. João também nos alerta sobre isso, né? Sobre os falsos profetas. O Novo Testamento está cheio também desses alertas. Não é a mensagem só lá da antiga aliança, do Antigo Testamento, mas também da nova aliança. Continua o Senhor nos alertando que esses maus influenciadores estarão no nosso meio. E como discernir isso? A Bíblia vai nos orientando. Só podemos discernir isso se nós conhecermos a verdade, estivermos alicerçados na verdade, a verdade da palavra do Senhor. Porque ninguém que se contradiz com a palavra do Senhor pode vir do Senhor. Isso nós tenhamos certeza. O versículo 28 e 29, o lugar inferior dos fenômenos espirituais comparado à palavra de Deus. Esses versículos dizem o seguinte: o profeta que tem um sonho, conte o sonho, e o que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade, porque o que tem a palha a ver com trigo? Porque o que tem a palha a ver com trigo? Pergunta o Senhor. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E o martelo que despedaça ou desmiuça a rocha, a pedra? É como o martelo que despedaça a rocha? E aquele que tem a minha palavra, fala a minha palavra com fidelidade. Olha só a fidelidade. Então não pode haver distorção. Nos dias de Jeremias havia muito mais profetas corruptos do que aqueles que falavam a palavra de Deus com fidelidade. Que tem a palha com o trigo. Claramente o sonho do profeta corrupto era com a palha, ou seja, algo vazio, de pouca substância, sem verdade nenhuma no que eles falavam, sem transformação, sem mudança, amados. A palavra de Deus, fielmente apresentada, era como trigo, de substância, de nutrição, de alimento que sustenta, que traz renovação, traz força, traz luz, traz mudança de caráter, amado, traz transformação. E
e dá lugar para o amor atuar. Porque sem o amor de Deus, não há transformação em nossas vidas. Sem conhecimento da palavra, não há arrependimento. Dando a palavra de Deus, dando a vida e tendo o poder da multiplicação. Essa é o trigo, que é a palavra de Deus. Ele tem o poder de dar a vida e o poder de multiplicação. Multiplicação em todos os sentidos do reino de Deus. Não só nos bens materiais, nas abundâncias, mas multiplicação também de paz, de força, de alegria, de todos os dons que o Espírito Santo de Deus disponibiliza para nós. Não é a minha palavra como fogo? A palavra de Deus tem o poder como fogo, poder para beneficiar e julgar. Palha não tem poder contra o fogo. O fogo que é a palavra do Senhor, ele consome a palha. A palha que é vazia. Se darmos espaço para a palavra do Senhor, que é como o fogo penetrar todo o vazio, ele será extinguido. E como o martelo que esmiuça a pedra mais dura, a palavra de Deus é tão poderosa quanto um martelo, com o poder de construir ou quebrar. Palha não tem poder contra o martelo, que representa a palavra de Deus, que é a força e poder do alto para as nossas vidas. Aleluias. Aleluias, amados. E aí, concluindo o nosso estudo de hoje, concluindo o nosso estudo, amada, pode passar. Tem o 30, né? 30 e 32, que é o encerramento. Eu passei um aqui. Isso, Deus contra os profetas corruptos. Rapidamente, o que diz do 30 no 32? Portanto, declara o Senhor, estou contra os profetas que roubam uns dos outros as minhas palavras. Sim, declara o Senhor, estou contra os profetas que com as suas próprias línguas declara oráculos. Sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Eles os relatam com as suas mentiras irresponsáveis. Desviam o meu povo, eu não os enviei, nem o autorizei. E eles não trazem benefício algum a este povo, declara o Senhor. Jeremias 23, 31. Deus critica os falsos profetas que dizem oráculo do Senhor, sem que ele tenha falado. Então, eis que eu tenho uma visão, eis que o Senhor está me mostrando. O Senhor é contra tudo isso, quando está baseado, alicerçado na verdade, que é a palavra do Senhor. E para finalizar, que já o tempo já chegou a hora, do 33 ao 40, é um capítulo longo, né? Encerrando a mensagem, não mencione mais o oráculo, fado do Senhor. Os profetas como Isaías, Jeremias e Ezequiel muitas vezes iniciavam suas mensagens com essa expressão para deixar claro que não falava por si mesmo, mas como porta-voz de Deus. Qual é o oráculo do Senhor? Esta era provavelmente uma pergunta zombeteira dos profetas corruptos a Jeremias, com a maior parte do tempo, maior parte do trabalho profético de Jeremias era anunciar condenação e chamar ao arrependimento. Eles queriam saber, em tom de brincadeira, que palavras pesadas ele tinha para eles hoje. Ou seja, era Jeremias a palavra pesada, o oráculo que viria sobre a correção do Senhor, eles não levavam em consideração, eles zombavam de Jeremias, eles achavam que aquilo era palavra tirada ao vento, mas não eram. Eram palavras, eram oráculos verdadeiros. Jeremias era um profeta do Senhor, fiel à palavra do Senhor. Em nossos dias, quando se lê oráculo do Senhor, em um texto bíblico, entende-se que se trata de uma palavra inspirada, revelada e autorizada por Deus, e não apenas a opinião ou conselho humano. Então é isso. Quando alguém vem com oráculos do Senhor, é uma revelação do Senhor, tem que ser algo revelado através da palavra de Deus. Sem estar dentro da palavra, não pode vir do nosso Senhor, porque o Senhor, ele é justo em todas as coisas. Isso é muito forte ao longo de todo o livro de Jeremias. Já foi enfático aqui com outras ministrações. E nós vamos reforçar isso ao longo dos estudos que se seguirão. E para encerrarmos, aí nós temos aí as referências, nós tiramos todos esse estudo. A nossa fonte principal é a Bíblia Sagrada, a nossa fonte de luz, de inspiração, de restauração, através da Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos inspirando todos os dias, revelando a sua palavra aos nossos corações. Teve também
baseado nos estudos anteriores do Conexão do Reino e também no Instagram das suas postagens. E baseado também em um estudo, tá aí outras referências, né? Então, meus amados, eu gostaria de expressar minha gratidão por este momento tão especial de estudo da Palavra de Deus. Foi edificante compartilhar com vocês reflexões, aprender junto e sentir a presença do nosso Deus nos guiando em cada ensinamento. Agradeço pela dedicação de todos, pela comunhão que fortalece nossa fé. Que o Senhor continue nos abençoando e nos dando sabedoria para colocar em prática tudo o que aprendemos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, agora e para sempre. Amém, amém. Isso, amados. Tá aberto algum comentário? Já passou-se o tempo, me perdoe por isso. Alguém quer fazer algum comentário? Amém, glória a Deus. Maravilhoso, Sil. Gratidão por esse ensinamento. Uma verdadeira aula, né, para nós. Muito bom. Joia, então vamos orar, né, queridos? Todos temos compromisso. Se alguém quiser comentar alguma coisa, pode falar. É muito forte o capítulo, né? O livro de Jeremias em si é uma mensagem muito forte, né? De chamamento de arrependimento, limpeza de coração e também do juízo do Senhor, porque o Senhor é justo, o Senhor é fiel. Vamos orar então, encerrando. Se alguém quiser falar alguma coisa, dá-lhe uma, dá-lhe duas, dá-lhe três. Louvado seja o nome do Senhor. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Senhor de todas as coisas, nós te adoramos pela sua bondade, pela sua graça, pelos seus alertas, Pai, pelo seu chamado ao arrependimento todos os dias. Todos os dias em nossas vidas, o Senhor nos chama, nos corrige com amor. Obrigada, Deus, por ter enviado teu filho amado, nosso bom pastor, nosso bom mestre, que nos alertou. Quão importante é o amor estar presente em nossas vidas, amar o Senhor em primeiro lugar, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se nós estivermos alicerçados nesse amor, nós andaremos com justiça, Pai, porque o Senhor é a nossa justiça. Andaremos em santidade, porque o Senhor é santo. E com a sua santidade nós o veremos todos os dias, não por nós mesmos, mas pela santidade de Jesus, com toda sua graça em nós, derramada em nossos corações a cada dia. Obrigado por este momento, por cada vida preciosa que está ouvindo essa mensagem, Senhor. Eu consagro cada um nas tuas mãos, que a tua graça abundante alcance cada um de nós, cada um desses que estão ouvindo a tua mensagem. Em nome de Jesus, restaura, Senhor, os corações. Afaste de nós os falsos profetas, os enganadores, os maus influenciadores que distorcem a sua palavra. Queremos ouvir somente a tua voz, Jesus, o nosso bom mestre, nosso bom pastor, e ser guiado pela sua palavra, agora e todo sempre. Em nome de Jesus, amém.